A história oficial mostra um país ordenado, feito de datas, heróis, decisões claras e acontecimentos que parecem seguir uma lógica linear. Mas o Brasil real nunca funcionou assim. Enquanto os livros apresentam versões polidas, simplificadas e facilmente ensináveis, a verdadeira história do governo brasileiro se desenvolveu em corredores silenciosos, reuniões discretas, disputas invisíveis e acordos que jamais chegaram às salas de aula. Existe um Brasil que não aparece nos registros, mas que moldou profundamente tudo o que somos hoje. Quando observamos qualquer grande decisão do passado, percebemos que aquilo que foi registrado é apenas a superfície. Por trás de cada marco histórico, existiam tensões ocultas, interesses cruzados, personagens discretos e influências externas que redefiniram destinos sem que a população soubesse. Muitos dos eventos que parecem espontâneos foram, na verdade, consequência de arranjos políticos silenciosos. Muitos dos líderes celebrados responderam a forças que os livros ignoram, e muitas das rupturas que estudamos não nasceram do nada, mas de pressões que nunca foram documentadas. Essa camada invisível da história importa porque explica o Brasil de um jeito que a narrativa oficial nunca conseguiu explicar. Ajuda a entender decisões que pareciam ilógicas, reformas que surgiram de repente, conflitos que explodiram sem aviso e mudanças que só fazem sentido quando observamos os bastidores. Revela que o governo brasileiro sempre funcionou em dois níveis: o que é público e o que é real. E é justamente essa dualidade que torna a jornada por esse lado oculto tão necessária. Ao abrir essa porta, o espectador percebe que conhecer o Brasil não é apenas memorizar fatos. É decifrar o que aconteceu longe das câmeras, no espaço onde o poder opera de verdade. E essa revelação nos leva diretamente ao próximo tópico, onde entenderemos onde, na prática, as decisões mais importantes do país realmente nasciam. Grande parte das decisões que definiram o rumo do Brasil nunca foi tomada diante do público, nem em palanques, nem em assembleias, nem em cerimônias oficiais. Elas surgiam em espaços discretos, onde o poder não precisava ser anunciado, apenas exercido. Enquanto a história registra decretos, discursos e datas, o funcionamento real do governo brasileiro era decidido em reuniões privadas entre figuras de influência que raramente aparecem nos livros escolares. É nesses ambientes silenciosos que o país era modelado, longe da narrativa oficial. Durante boa parte do século XX, e muito antes disso, o centro das decisões não era o lugar onde elas eram formalizadas, mas onde eram articuladas. Grupos econômicos, líderes regionais, técnicos especializados, conselheiros de confiança e redes políticas estáveis influenciavam cada movimento do Estado. Eles determinavam prioridades, bloqueavam iniciativas, moldavam alianças e, muitas vezes, apresentavam ao governante alternativas que já vinham prontas. O presidente, o ministro ou o líder apareciam como protagonistas, mas o roteiro havia sido escrito em outro ambiente. O mais revelador é que essa estrutura paralela não desaparecia quando um governo terminava. Ela permanecia. A política visível mudava, mas os bastidores continuavam operando com lógica própria, porque eram compostos por grupos que não dependiam de eleições para existir. Isso significa que, mesmo em momentos de grande mudança institucional, havia uma continuidade subterrânea que sustentava a máquina do Estado. Esses bastidores funcionavam como um segundo eixo de poder, influenciando decisões sem nunca assumir responsabilidade pública por elas. Entender esse mecanismo muda a percepção sobre a história brasileira. Faz o espectador perceber que o país não foi construído apenas por figuras públicas, mas por redes de influência que operavam continuamente, atravessando governos e adaptando-se a cada novo contexto. E essa revelação abre espaço para a próxima questão inevitável. Se os livros mostram apenas a superfície, o que exatamente foi registrado e o que foi deliberadamente silenciado? A história que aprendemos não é um espelho fiel do passado. É uma construção. Ela depende de escolhas, interesses, disputas narrativas e decisões editoriais feitas por quem registra os fatos. Quando observamos o funcionamento do governo brasileiro, percebemos que muito do que realmente importou nunca foi documentado ou foi registrado de forma parcial,
suavizada ou conveniente. Os livros selecionam o que deve representar o país, mas deixam de fora tudo aquilo que poderia revelar contradições, conflitos internos e estruturas de poder que operavam atrás das cortinas. Ao longo das décadas, cada período político buscou moldar sua própria versão do passado. Governos tentaram legitimar-se exaltando determinados acontecimentos, enquanto relegavam outros ao esquecimento. Episódios inteiros foram resumidos, simplificados ou reescritos para atender a necessidades pedagógicas, políticas ou simbólicas. Na prática, isso criou um filtro seletivo que transformou a história do Brasil em uma narrativa organizada demais para refletir a complexidade real do funcionamento do Estado. Esse processo de seleção não é aleatório. Ele privilegia eventos claros, personagens centrais e decisões que podem ser facilmente explicadas. O que fica de fora? Exatamente o que mais explica o país. A confusão dos bastidores, os conflitos entre grupos de influência, as negociações invisíveis, as hesitações das instituições, os erros que não convinha admitir e as relações de poder que não poderiam ser expostas. A história oficial preserva a imagem do Estado, mas sacrifica a compreensão profunda de como ele realmente funcionava. Quando o espectador entende essa lógica, percebe que conhecer o passado vai muito além de decorar datas. É necessário identificar o que não foi contado, e essa percepção abre caminho para o próximo ponto, onde mergulhamos nos personagens invisíveis que moldaram o Brasil sem jamais terem seus nomes associados às grandes decisões que transformaram o país. Enquanto os livros destacam presidentes, ministros e figuras públicas, grande parte das decisões mais influentes do governo brasileiro nasceu das mãos de pessoas que quase nunca receberam crédito. Esses atores invisíveis, técnicos experientes, estrategistas silenciosos, conselheiros informais, intelectuais de gabinete e articuladores políticos, operavam longe das câmeras e moldavam políticas inteiras sem aparecer nos registros oficiais. Eles não eram protagonistas da história, mas foram fundamentais para definir sua direção. Esses personagens exerciam influência real porque dominavam informações, articulavam soluções, antecipavam crises e criavam caminhos que os líderes políticos apenas validavam. Quando grandes reformas surgiram, quando políticas nacionais foram desenhadas, ou quando o país tomou rumos inesperados, muitas vezes o impulso inicial veio desses bastidores intelectuais e técnicos. Eles definiam o tom dos debates internos. Preparavam relatórios, escreviam discursos, sugeriam prioridades e criavam estratégias que mudariam profundamente o país sem que a população soubesse quem estava por trás. O mais curioso é que esses atores invisíveis não dependiam de mandatos, eleições ou cargos oficiais. Suas posições estavam ancoradas no conhecimento, na confiança e na habilidade de navegar estruturas de poder. Eles atravessavam diferentes governos, mantinham continuidade institucional e garantiam que certos projetos sobrevivessem mesmo às mudanças políticas. Quando o país parecia trocar de direção, eram eles que preservavam o eixo oculto que mantinha a máquina funcionando. Entender quem foram esses personagens revela que a história do Brasil não foi feita apenas por lideranças visíveis, mas por uma rede de influências que raramente é discutida. Ao iluminar essas figuras escondidas, percebemos que o governo brasileiro sempre operou em camadas e que a superfície vista pelos cidadãos nunca revelou a totalidade das forças em ação. Essa percepção nos leva naturalmente ao próximo tópico, onde exploraremos a máquina do Estado, o mecanismo permanente que continuava girando, mesmo quando tudo à volta mudava. Enquanto lideranças políticas disputavam atenção, travavam embates públicos ou tentavam implementar seus projetos, havia uma estrutura silenciosa que nunca deixava de funcionar: a máquina permanente do Estado brasileiro. Diferente dos governantes, que entravam e saíam conforme eleições e crises, essa estrutura continuava. Era composta por servidores estáveis, técnicos especializados, órgãos administrativos complexos e redes internas que sustentavam o cotidiano nacional. Mesmo quando um governo caía, quando um escândalo explodia ou quando uma crise ameaçava tudo, essa engrenagem seguia operando. A força dessa máquina estava justamente na continuidade. Ministérios, secretarias,
autarquias e agências reguladoras possuíam rotinas que não dependiam da vontade dos governantes. Relatórios continuavam sendo feitos, decisões técnicas eram tomadas, processos administrativos seguiam seu curso e políticas já estabelecidas permaneciam em execução. A história oficial destaca mudanças abruptas, como se o país se reinventasse a cada novo mandato. Mas na prática, grande parte das decisões que moldavam o Brasil vinha dessa burocracia permanente, que adaptava seus fluxos conforme a conjuntura, mas nunca parava. Essa continuidade invisível tem implicações profundas. Ela significa que o governo brasileiro não era guiado apenas por decisões políticas, mas por estruturas que acumulavam décadas de conhecimento, práticas internas e tradições administrativas que raramente mudavam. Muitos programas nacionais sobreviveram a diferentes governos não porque eram prioridades políticas, mas porque a máquina os mantinha vivos. Da mesma forma, muitos entraves se repetiram porque estavam enraizados em processos que nenhum líder conseguia alterar rapidamente. Compreender essa máquina revela um Brasil que não aparece nos livros. Um país em que o poder não é exercido apenas de cima para baixo, mas também de dentro para fora. Uma estrutura que resiste, absorve impactos, adapta-se e mantém a continuidade institucional, mesmo quando o cenário externo está em colapso. E é exatamente por existir essa força subterrânea que o próximo tópico se torna inevitável. Explorar o governo paralelo, as forças que influenciavam decisões sem nunca assumir o holofote público. Além da máquina formal do Estado, existia um outro nível de influência que raramente aparece nos livros e que moldou decisões essenciais do governo brasileiro, o governo paralelo. Não se tratava de uma instituição, mas de um conjunto de forças externas e internas que atuavam sem ocupar cargos oficiais, sem assinar decretos e sem aparecer nos registros. Essas forças, grupos econômicos, elites regionais, setores militares, lobbies empresariais, instituições religiosas, interesses internacionais e redes políticas informais, influenciavam políticas públicas de maneira decisiva, muitas vezes silenciosa. Esse governo paralelo não operava no vácuo. Ele ocupava os espaços deixados pelas fragilidades do sistema formal. Quando um presidente precisava de apoio para aprovar uma medida, quando um ministro dependia de alianças específicas, ou quando uma decisão estratégica exigia consenso, eram esses grupos que negociavam, ofereciam suporte, pressionavam, bloqueavam ou moldavam resultados. Não havia transparência nessas articulações. Para o público, as decisões pareciam espontâneas. Para quem estava dentro, eram resultado de forças distribuídas entre diversos centros de poder. Em vários momentos históricos, essas influências determinaram rumos inteiros do país. Políticas econômicas foram moldadas pela pressão de setores produtivos. Reformas administrativas ganharam formato conforme os interesses de corporações internas. A política externa oscilou conforme o jogo internacional. E decisões de impacto nacional foram ajustadas para atender expectativas de grupos que nunca apareceram como protagonistas. O governo oficial governava, mas esses atores governavam junto, só que sem responsabilização pública. Essa camada oculta de poder é fundamental para entender o Brasil real. Ela mostra que o país nunca foi guiado apenas por quem assumia cargos, mas por uma teia complexa de influências que moldavam o cenário a partir das sombras. E compreender essa teia nos leva ao próximo ponto, onde veremos como crises silenciosas, pouco explicadas nos livros, mudaram profundamente o rumo do país sem que a população entendesse seus verdadeiros motivos. Na história do Brasil, existem momentos em que o país mudou completamente de direção sem que os livros de história explicassem de maneira clara o que realmente aconteceu. Esses episódios são tratados como eventos isolados, como se fossem simples consequências de fatos pontuais. Mas, na verdade, foram crises silenciosas, carregadas de tensões internas, embates entre grupos de influência e decisões tomadas longe dos olhos públicos. A população viu apenas o resultado final, não o processo que levou até ele. Muitas dessas crises não começaram com explosões dramáticas. Elas surgiram de desacordos prolongados, de disputas entre poderes,
de conflitos dentro da máquina do Estado e de pressões externas que se acumularam até o sistema não conseguir mais suportá-las. Quando o colapso finalmente se manifestou, os registros oficiais simplificaram o episódio, transformando conflitos complexos em marcos fáceis de ensinar. O que ficou de fora foram as negociações secretas, as rupturas internas e os interesses que empurraram o país para uma nova rota. Esses momentos são essenciais porque mostram como grandes mudanças nacionais acontecem sem que a sociedade perceba suas causas profundas. Crises institucionais que provocaram reformas, mudanças econômicas que alteraram décadas de políticas, decisões judiciais que redefiniram poderes, reorganizações internas que mudaram a forma de governar. O impacto foi enorme, mas a explicação histórica oferecida ao público é frequentemente mínima, rasa ou incompleta. A versão oficial registra o fato. O bastidor determina o significado. Compreender essas crises ocultas é fundamental para entender por que certos ciclos históricos se repetem. O país encara problemas semelhantes em diferentes épocas porque nunca entendeu a origem real das rupturas anteriores. E é justamente essa lacuna que nos conduz ao próximo tópico, onde analisaremos como a história que aprendemos é filtrada, moldada e ajustada para caber em um molde pedagógico, deixando de fora elementos essenciais para compreender o Brasil como ele realmente é. A história que chega às salas de aula é apenas uma parcela cuidadosamente selecionada do que realmente aconteceu. Ela é moldada para ser compreensível, didática e, acima de tudo, estável. O objetivo não é revelar todas as tensões, contradições e disputas que formaram o Brasil, mas oferecer uma narrativa que pareça coerente, organizada e segura. Esse filtro, no entanto, deixa de fora exatamente aquilo que permitiria ao cidadão entender como o governo brasileiro realmente funcionou ao longo do tempo. O processo de filtragem ocorre em várias etapas. Autores escolhem quais eventos são mais adequados para representar cada período. Instituições educativas aprovam conteúdos capazes de se encaixar dentro de programas curriculares rígidos. Governos influenciam quais interpretações são mais convenientes em determinado momento histórico. E o resultado final é uma história simplificada, polida e muitas vezes distante do caos, do conflito e da complexidade que definiram a política nacional. Os fatos permanecem, mas seus sentidos são diminuídos. O que fica de fora é justamente o que mais importa: a instabilidade dos bastidores, os conflitos entre grupos de poder, os momentos em que o país quase desmoronou, as decisões que ocorreram em segredo, os interesses que moldaram políticas públicas e os personagens que atuaram sem reconhecimento oficial. Quando tudo isso é apagado, o estudante aprende uma história em que o Brasil parece ter evoluído de forma linear e racional, como se cada evento fosse consequência natural do anterior. Essa narrativa torna o passado mais palatável, mas muito menos verdadeiro. Essa percepção mostra que a história ensinada não é falsa. Ela é incompleta. Ela entrega o contorno, mas não a profundidade. E essa falta de profundidade gera um problema sério. Impede o cidadão de reconhecer padrões, entender crises, interpretar escolhas políticas e perceber como decisões invisíveis moldam o presente. Por isso, para compreender o Brasil real, é preciso olhar além do que foi autorizado a entrar nos livros. E esse olhar nos leva ao próximo tópico: o confronto direto entre o país que aprendemos e o país que realmente existiu. Quando comparamos o Brasil que estudamos com o Brasil que realmente existiu, percebemos uma distância que não é apenas histórica, é estrutural. O país registrado nos livros parece linear, previsível e guiado por eventos claramente conectados. Já o Brasil real é feito de rupturas, disputas silenciosas, improvisos administrativos, pressões invisíveis e decisões tomadas em ambientes que nunca chegaram ao conhecimento público. Essa diferença altera completamente a forma como interpretamos nosso passado e, por consequência, nosso presente. O Brasil registrado descreve presidentes tomando decisões com clareza e propósito, reformas surgindo por necessidade e crises resolvidas com racionalidade. Mas o Brasil real nos mostra que, na maior parte do tempo, essas decisões foram respostas improvisadas a tensões internas, fruto de acordos de bastidores, resultado de pressões externas
ou consequência de conflitos que jamais foram explicados. A história oficial nos entrega uma narrativa de estabilidade, enquanto a realidade mostra um Estado que lutava diariamente para equilibrar interesses contraditórios. Essa discrepância afeta diretamente a percepção do cidadão. Quando acreditamos que o país se desenvolveu de forma linear, não conseguimos identificar os padrões que se repetem. Não reconhecemos as influências ocultas que moldam a política atual. Não entendemos por que certas decisões são tomadas ou por que ciclos de instabilidade reaparecem. A história incompleta cria um distanciamento entre o que imaginamos ser o funcionamento do governo e o que ele realmente é. E esse distanciamento impede que o Brasil avance com clareza. Ao entender essa diferença, o espectador percebe que conhecer o país exige olhar para além da versão registrada. Exige reconhecer que a história oficial é apenas um registro simplificado de um processo muito mais amplo. E é justamente essa consciência que nos leva ao último capítulo, o momento em que compreendemos por que é tão importante conhecer tudo o que foi deixado de fora e o que isso significa para o futuro do país. Finalmente, quando entendemos a distância entre o Brasil registrado e o Brasil real, surge a pergunta que define toda essa jornada. Por que é tão importante conhecer aquilo que a história oficial deixou de fora? A resposta é simples e profunda. Um país que não compreende seus bastidores repete seus erros. Quando ignoramos as forças invisíveis que moldaram nossas instituições, perdemos a capacidade de interpretar crises, de avaliar decisões políticas e de entender por que certos padrões se repetem com tanta precisão ao longo das décadas. Conhecer o que foi silenciado é recuperar a chave do próprio futuro. O que está escondido revela mais sobre o Brasil do que aquilo que foi registrado. Mostra como alianças foram realmente formadas, como decisões surgiram sob pressão, como interesses se cruzaram para definir políticas públicas e como momentos decisivos ocorreram longe dos holofotes. Entender essa dimensão não significa desconfiar da história oficial, mas completá-la. Significa enxergar o país em sua totalidade, com suas contradições, suas forças ocultas e sua complexa dinâmica interna. A verdadeira compreensão nasce quando juntamos as duas versões, a visível e a invisível. Essa consciência tem impacto direto no presente. Ela nos torna capazes de reconhecer manipulações, identificar padrões de poder, avaliar discursos oficiais e interpretar movimentos políticos com maturidade. Torna o cidadão menos vulnerável, mais crítico, mais consciente das engrenagens que sustentam o Estado. Ao conhecer o que foi omitido, deixamos de ser espectadores da história para nos tornar participantes ativos dela. E isso altera tudo. A história não é apenas memória, ela é ferramenta. Finalmente, toda essa compreensão nos leva a um único ponto essencial. A versão oficial nos mostra o país que fomos autorizados a conhecer. A versão oculta revela o país que realmente existiu. E somente quando reunimos essas duas imagens, podemos construir um Brasil capaz de romper ciclos, enfrentar suas contradições e avançar com lucidez em direção a um futuro menos vulnerável às sombras do passado.